Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos mais uma vez na Escola Unicista. Mais uma noite de estudos do Manual de Professores. Boa noite, Claita, seja bem-vinda. Estamos juntos aqui para mais um dia de disponibilidade. Eu sou a Bruna, facilitadora aqui na Escola Unicista, junto com a Claita, junto com a Maritânia também, que nos auxilia no livro de exercício todas as manhãs. E hoje nós vamos dar seguimento nos estudos do Manual de Professores, que é um estudo tão profundo. Cada vez que eu venho aqui, compartilho esse momento de leitura com vocês, me vem a pergunta: o que eu quero aprender hoje? Então faça essa pergunta também para si mesmo. O que eu quero aprender hoje? Boa noite, mãe, seja bem-vinda. Nós vamos hoje para a parte 13, que diz: qual o significado real do sacrifício? E ao meditar um pouco sobre essa pergunta, a primeira resposta que vem para mim é que o amor não pede sacrifícios. O amor não pede sacrifícios. Mas nós temos muitas ideias equivocadas sobre o que é o amor e sobre o que é sacrifício. Então hoje vamos estar aqui na guiança do Espírito Santo para trazer clareza sobre o que é sacrifício e qual o significado real disso. Então vamos lá, para quem tem o livro, na página 35, qual o significado real do sacrifício? Embora, na verdade, o termo sacrifício seja completamente sem significado, ele tem significado no mundo. Como todas as coisas do mundo, seu significado é temporário e, em última instância, desaparecerá no nada, de onde veio, quando não houver mais utilidade para ele. Vocês estão me ouvindo certinho? Se tiver algum problema no áudio aí, vocês me avisam. Vou ler novamente essa parte e observe que o significado de sacrifício, ele tem realidade apenas no mundo dual. Na dualidade de certo ou errado, ele tem o seu significado. E também a sua utilidade como ferramenta de lembrança, assim como tudo aqui dentro da dualidade, o Espírito Santo utiliza dessas salas de aulas para que a gente se lembre a nossa verdadeira identidade, que é amor. Vou ler novamente. Embora, na verdade, o termo sacrifício seja completamente sem significado, ele tem significado no mundo. Como todas as coisas no mundo, seu significado é temporário. Em última instância, desaparecerá no nada, de onde veio, quando não houver mais utilidade para ele. Agora, seu significado real é uma lição. Como todas as lições, é uma ilusão, pois na realidade não há nada a aprender. E só nessa frase nós já vamos olhar de frente para um paradigma, para um pensamento que nós temos coletivo, sobre a ideia de estarmos aqui para evoluir. Evoluir enquanto espírito. Aprendizado com o objetivo de uma evolução. Aqui diz que não há nada a aprender. Como que chega isso para você? O que isso significa? No primeiro momento, isso me trouxe uma rejeição, do tipo, como assim? Eu não tenho nada para aprender. Afinal, eu não sou perfeita. A ideia, por exemplo, de alguns dogmas, como no espiritismo, né, de você pagar por um mal que você fez, por você pagar um karma, traz junto essa ideia de que estamos aqui para evoluir.
Então, eu vou ler novamente e observe que, em última instância, porque um curso em milagres sempre vai estar falando desse lugar abstrato, dessa última instância de unidade que é o amor. Então, nessa última instância, que é a nossa real identidade, que é o amor perfeito como Deus criou, nós já somos. Não há nada a ser aprendido. Deus é. E nesse amor nós somos perfeitos. Então, nesse lugar, não existe evolução. A ideia de evolução é uma ideia do ego. É uma ideia de separação, onde eu acredito não ser esse amor. E eu preciso melhorar, eu preciso aprender, eu preciso evoluir para um dia ser digna deste amor. E nisso entra o sacrifício, a ideia coletiva de que temos que abdicar de muitas coisas, de que temos que fazer sacrifícios para agradar a Deus, para ser dignos desse amor. Então, olha como tem muito paradigma coletivo sobre a ideia de evolução e a ideia de sacrifício. Vou ler novamente essa parte. Agora, seu significado real é uma lição. Como todas as lições, é uma ilusão, pois na realidade não há nada a aprender. No entanto, essa ilusão tem que ser substituída por um instrumento corretivo, uma outra ilusão que substitui a primeira, de modo que ambas possam finalmente desaparecer. A primeira ilusão que tem que ser descartada antes que um novo sistema de pensamento possa surgir, possa assumir o controle, é que abrir mão das coisas desse mundo é um sacrifício. O que poderia ser senão uma ilusão, já que esse mundo em si mesmo não é nada além disso? Vou ler novamente. A primeira ilusão que tem que ser descartada antes que um novo sistema de pensamento possa assumir o controle é de que abrir mão das coisas desse mundo é um sacrifício. O que poderia ser senão uma ilusão, já que esse mundo em si mesmo não é nada além disso. Então, sempre que existe uma amplitude na nossa consciência, né, que entra um pouco nessa ideia equivocada que nós temos de evolução, nós vamos acessando níveis de consciência e acreditamos que isso é uma evolução, mas na verdade nós estamos entrando num estado de lembrança da nossa real identidade. Então, quando eu me lembro que eu sou esse amor, para mim chegar nesse nível de lembrança, eu preciso ir abrindo mão de coisas deste mundo que o ego criou para mim, que é um mundo de separação. Só que a ideia de sacrifício que nós temos acredita que é algo ruim, né? Que é difícil abrir mão. E para o ego realmente é. Para o ego é difícil abrir mão do controle sobre o nosso parceiro, do controle sobre os nossos filhos, do controle sobre o nosso próprio corpo, sobre a nossa vida financeira, ou do controle e o apego sobre o que está certo, o que está errado, abrir mão de alguns paradigmas nos quais nos foi ensinado uma vida inteira de que aquele era o caminho certo. Quantas comparações existem, né, dentro das próprias religiões? Este é o caminho certo, aquele é o caminho errado. Dentro de uma doutrina, tem que se tampar o cabelo, no outro não pode cortar cabelo. Enfim, tantas coisas. Pode ir em festa, não pode ir em festa, pode beber, não pode beber. O que tá certo, o que tá errado. Então, antes da gente acessar esse pensamento de amor, nós vamos passar pela ilusão de sacrificar as ideias deste mundo. Mas, na verdade, não há sacrifício, porque o próprio mundo já é uma ilusão, como está dizendo aqui. Vou ler. A primeira ilusão que tem que ser descartada
antes que um novo sistema de pensamento possa assumir o controle, é de que abrir mão das coisas deste mundo é um sacrifício. O que poderia ser senão uma ilusão, já que esse mundo em si mesmo não é nada além disso? É necessário um grande aprendizado para reconhecer e aceitar o fato de que o mundo não tem nada para dar. Muito profunda essa parte. Reconhecer que o mundo não tem nada para dar. Nada de negativo e nada de positivo. O mundo não tem um caminho errado e o mundo não tem um caminho certo, olhando para os olhos da moralidade ou os olhos do ego. E o mundo sempre vai ter essa dualidade de certo e de errado. Então, dependendo do nosso conjunto de crenças, nós temos rótulos. Rótulos do que é ser espiritual, e isso é um caminho certo. Rótulos do que é ser religioso. Rótulos do que é ser do mundo. O que é ser uma mulher de valor, o que é ser um homem de valor. O que é ser uma boa mãe, um bom pai. Observe o tanto de rótulos que existe dentro desse mundo dual, nos quais nós precisamos abrir mão. E na prática, eu sei que é difícil. É difícil para o nosso ego reconhecer e aceitar o fato de que o mundo não tem nada para dar. O que pode significar o sacrifício do nada? Então, como pode ser um sacrifício abrir mão de uma ilusão? Como pode ser um sacrifício abrir mão de algo que não existe? Não pode significar que tenhas menos por causa disso. Não há sacrifício nos termos do mundo que não envolva o corpo. Pensa um pouco sobre o que o mundo chama de sacrifício. Poder, fama, dinheiro, prazer físico. Quem é o herói, entre aspas? A quem todas essas coisas pertencem? Poderiam significar alguma coisa a não ser para um corpo? Então, essa ideia de sacrifício que nós temos está completamente ligada ao corpo. E o nosso corpo é a manifestação da separação. Sem a ideia de estarmos separados de Deus, eu não me veria aqui como Bruna, a Clayta separada de mim, minha mãe separada de mim. Se eu não existisse esse pensamento de separação, a gente já estaria na unidade, certo? Então, toda a ideia de sacrifício é conectada ao corpo. Oi, Cláudia, seja bem-vinda. Vou ler novamente essa parte 2. É necessário um grande aprendizado para reconhecer e aceitar o fato de que o mundo não tem nada para dar. O que poderia significar o sacrifício do nada? Não pode significar que tenhas menos por causa disso. Não há sacrifícios nos termos do mundo que não envolva o corpo. Pensa um pouco sobre o que o mundo chama de sacrifício. Poder, fama, dinheiro, prazer físico. Quem é o herói, entre aspas, a quem todas essas coisas pertencem? Poderiam significar alguma coisa a não ser para um corpo? No entanto, um corpo não é capaz de avaliar. Ao buscar essas coisas, a mente se associa ao corpo, obscurecendo sua identidade e perdendo de vista o que realmente é.
Olha como a ideia de sacrifício nos separa da nossa real identidade. Porque na nossa real identidade, esse amor abstrato, essa extensão de Deus, não existe evolução, não existe sacrifício, não tenho que melhorar, eu já sou. Eu só preciso me lembrar que sou. Mas quando eu acredito que eu preciso de um sacrifício para ser amada por Deus, eu já estou me vendo separada de Deus. Então vamos lembrar aí um pouco na nossa vida de todas as promessas e sacrifícios que você já fez. Daqui a pouco a gente já está entrando no período de Páscoa. Então nós temos uma ideia muito coletiva de abrir mão, por exemplo, de comer carne, abrir mão de beber, de fazer promessa de não vou consumir isso, eu não vou consumir aquilo. Percebe que tudo está referente ao nosso corpo, tudo traz a ideia de, através da dor e do sofrimento do meu corpo, através de abrir mão dessas questões que foram ditas aqui, poder, fama, dinheiro, prazer físico, eu serei uma grande merecedora desse amor de Deus. Eu vou abrir mão de sentir prazer, eu vou abrir mão de sentir bem-estar, eu vou trazer dor para o meu próprio corpo, porque através do sacrifício, aí vem a ideia coletiva também do sacrifício de Jesus, que morreu por nós, então se ele sofreu, se o corpo dele sofreu, se o corpo dele sangrou, o meu também precisa sofrer para merecer esse amor. Então, quanto mais próximos da ideia de sacrifício, mais afastados da nossa real identidade nós estamos. E mais identificados com o corpo. Porque a nossa real identidade é um amor. E o amor já é. Não existe evolução. Mas o sacrifício aqui na dualidade, ele é utilizado apenas como um instrumento. Que, como eu disse ali no começo, assim que ele perder a sua função, ele vai sumir no nada, assim como todas as coisas ilusórias deste mundo. Então, poder, fama, dinheiro, prazer físico. Quem é o herói a quem todas essas coisas pertencem? Ao buscar essas coisas, a mente se associa ao corpo, obscurecendo a sua identidade e perdendo de vista o que realmente é. Uma vez ocorrida essa confusão, vem a ser impossível para a mente compreender que todos os prazeres, entre aspas, do mundo não são nada, mas que sacrifício, e é sacrifício de fato. Tudo isso acarreta, agora a mente condenou-se a buscar, sem jamais achar, a ser para sempre insatisfeita e descontente, e não saber o que realmente quer achar. Quem pode escapar a essa autocondenação? Mais uma vez, a ideia de sacrifício nos afasta da nossa real identidade. Observa que o ego ele está sempre buscando esse amor e essa paz que nós já somos, em última instância, em tudo aqui no mundo, até na ideia de sacrifício. Então, eu tô precisando de uma cura, eu tô precisando resolver algo no meu relacionamento, tô precisando de alguma coisa financeira, a gente faz o quê? Vai lá, ora, faz uma promessa, promete que não vai consumir carne, sei lá, vai comer hambúrguer, vai parar de fumar. Você vai se colocar à disposição para sofrer, para acessar algo, acessar uma bênção. Porque quando você acessar essa bênção, de fato você será feliz. Se eu receber aquela cura, eu estou feliz. Se eu tiver sucesso profissional, se eu tiver saúde, eu serei feliz. Olha o ego buscando felicidade e amor e nunca encontrando. Porque nós desejamos, nós almejamos muitas coisas e geralmente quando conseguimos essas coisas, elas perdem totalmente o seu significado e nós já queremos outras coisas. Não é assim? Pelo menos comigo sempre foi assim. É um querer e o tédio de possuir depois. Então, uma vez ocorrida essa confusão, vem a ser impossível para a mente
compreender que todos os prazeres do mundo não são nada. Tudo isso acarreta agora a mente condenou-se a buscar sem jamais achar, a ser para sempre insatisfeita e descontente, e não saber o que realmente quer achar. Quem pode escapar dessa autocondenação? Quem aqui já sentiu um vazio que não sabe nem como preencher? É um vazio que daí você vai preencher em algum vício, você vai preencher na religião, você vai preencher em relacionamentos. Você procura e não sabe aonde encontrar. Quem pode escapar a essa autocondenação? Somente através do Verbo de Deus isso poderia ser possível, pois a autocondenação é uma decisão sobre a identidade e ninguém duvida do que acredita que é. Pode duvidar de todas as coisas, menos disso. O professor de Deus não pode sentir nenhum arrependimento em abrir mão dos prazeres do mundo. É sacrifício abrir mão da dor? Algum adulto se ressente quando desiste dos brinquedos de criança? Uma pessoa cuja visão já vislumbrou a face de Cristo, por acaso olha para trás com saudade de um matadouro? Ninguém que tenha escapado do mundo e de todos os seus males olha de volta para ele com condenação. Mas não pode deixar de se regozijar por estar livre de todo o sacrifício que os valores do mundo exigiram dele. A eles, a pessoa sacrifica toda a sua paz. A eles sacrifica toda a sua liberdade. E para possuí-los, tem que sacrificar sua esperança do céu e a memória do amor de seu Pai. Quem em sua mente sã escolhe nada em substituição de tudo? Então, abrir mão da ideia de sacrifício é abrir mão da culpa, do medo e aceitar a receber esse amor. Quantos de nós está disponível para, de fato, se lembrar que somos perfeitos? Quantos de nós estão disponíveis para abrir mão dessa autocondenação? Será que a gente consegue realmente olhar nos olhos desse amor e se reconhecer ali? Então, abrir mão da culpa, abrir mão da autocondenação, abrir mão do vitimismo, abrir mão do medo, da comparação. Tudo isso são os prazeres do mundo. Prazer do mundo não é só beber, encher a cara, festar, prazeres sexuais ou qualquer outro tipo de prazer, de comprar, de possuir, de fama. Ser apegado à dor também é um prazer. Ser apegado ao controle, à comparação, a tudo aquilo que me separa de Deus. Quando estou apegada à ideia de vitimismo, quem sou eu para merecer o amor de Deus? Eu preciso sofrer muito. Não, quem sou eu para ter sorte na vida? Quem sou eu? Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Aos olhos do ego, é até arrogância a gente se considerar perfeita. Percebe como o ego condena quando a gente vê uma pessoa perfeitinha demais? O ego condena quando a gente vê alguém com uma vida fácil. Porque o ego está sempre acostumado com sacrifício, com a ideia de dor e principalmente de não merecimento, porque o ego não reconhece esse amor unificado.
mas não pode deixar de se regozijar por estar livre de todo o sacrifício que os valores do mundo exigiriam dele. A eles, a pessoa sacrifica toda a sua paz. Então, quando nós estamos apegados a esses prazeres do mundo, nós estamos sacrificando toda a nossa paz. A eles sacrifica toda a sua liberdade. E para possuí-los, tem que sacrificar sua esperança do céu e a memória do amor do seu Pai. Porque a verdade e a ilusão não podem coexistir. Ou nós estamos em um sistema de pensamento ilusório, ou nós estamos em um sistema de pensamento da verdade. Quem em sua mente sã escolhe nada em substituição a tudo, qual o significado real do sacrifício? É o custo de se acreditar em ilusões. É o preço que tem que ser pago pela negação da verdade. Não há nenhum prazer mundano que não exija isso, pois de outro modo, o prazer seria visto como dor, e ninguém pede a dor quando a reconhece. É a ideia de sacrifício que faz com que a pessoa fique cega. Ela não vê o que está pedindo e assim busca isso de milhares maneiras e em milhares de lugares, e a cada vez acreditando que está lá e cada vez desapontada no final. Busque, mas não aches, entre aspas. É o slogan do ego. Busques, mas não aches. Continua sendo o severo decreto desse mundo. E ninguém que persiga as metas mundanas pode fazer de outro modo. Olha como a ideia de evolução é a negação desse amor que nós somos. E como que a ideia de evolução dá cada vez mais realidade para o nosso corpo e mais realidade para isso. Busque, mas não aches. Você ainda não é esse amor perfeito. Volte mais vezes. Renasça novamente. Acredita que você ainda é culpado. Acredita que você precisa reviver uma historinha, que você tem algo para pagar, que você ainda não é esse amor. Mas você pode ser. Continue tentando, continue melhorando enquanto pessoa. Busque, mas não aches. Passe uma eternidade buscando ser esse amor. Mas nunca se lembre de que você realmente já é esse amor. Muito profundo isso. Busques, mas não aches. Continua sendo o severo decreto desse mundo. E ninguém que persiga as metas mundanas pode fazer de outro modo. Podes acreditar que esse curso exige o sacrifício de tudo aquilo que realmente aprecias. Em certo sentido, isso é verdadeiro, pois aprecia as coisas que crucificam o Filho de Deus. E o objetivo desse curso é libertá-lo. Sintam essa frase. Isso aqui está muito profundo. Podes acreditar que este curso exige o sacrifício de tudo aquilo que realmente aprecias. Em certo sentido, isso é verdadeiro, pois aprecia as coisas que crucificaram o Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? É a imagem e semelhança de Deus. O Filho único de Deus. Nós somos o Filho único de Deus. Só que enquanto eu estou presa aqui na historinha de Bruna,
Eu aprecio a ideia de ser mãe. Eu aprecio a ideia de ser filha, de ser esposa. O meu trabalho. Se alguém perguntar, e aí, Bruna, quer se lembrar agora? Quer iluminar agora? Será que eu tô pronta para abrir mão da minha historinha? Só que ao estar apegada à minha historinha, eu estou apreciando a separação. Eu estou apreciando aquilo que crucificou o Filho de Deus. Olha como isso é profundo, gente. Então, de certa forma, o curso exige que a gente abra mão em sacrifício do mundo que eu criei para mim mesma. Abrir mão das ilusões que eu criei para mim. Porque, em última instância, eu e a minha mãe somos um. Eu e meu marido somos um. Eu e meu filho somos um. Eu e minhas colegas de trabalho somos um. Eu não estou separada de ninguém. Nós somos o Filho único de Deus. Mas para mim chegar lá, nesse sistema de pensamento, que às vezes eu tô olhando ali só da janelinha, né? Para mim realmente chegar lá e integrar isso, eu vou ter que abrir mão dessa ideia de separação. Então a gente aprecia muitas coisas, né? Se a gente for praticar a nossa honestidade agora, na nossa vida, o que a gente está segurando ainda? O que a gente tem segurado ainda, que a gente não quer abrir mão, porque se eu abrir mão, para mim vai ser um sacrifício. O que eu tô segurando ainda que me separa dessa integração com o Filho único de Deus? Então, em certo sentido, isso é verdadeiro, pois aprecia as coisas que crucificam o Filho de Deus. E o objetivo do curso é libertá-lo. Mas não te enganes a respeito do que significa sacrifício. Significa sempre abrir mão do que queres. E o que é o professor de Deus que tu queres? O que vocês querem? O que a Cláudia quer? O que a Claita quer? O que a minha mãe quer? O que eu quero? Foste chamado por Deus e respondeste. Sacrificarias agora esse chamado? Eu fui chamada e eu estou aqui. Claita foi chamada, Cláudia, minha mãe, Maritânia, todo mundo que nos acompanha. Você que está aqui agora ouvindo essa mensagem, seja ao vivo ou gravada, você não está aqui à toa. Com certeza coisas mais interessantes nesse mundo para estar se fazendo num horário desse. Você está aqui porque você ouviu um chamado. Foste chamado por Deus e respondeste. Sacrificarias agora esse chamado? Poucos o ouviram, por enquanto, e eles só podem se voltar para ti. Não há nenhuma outra esperança em todo o mundo em que possa confiar. Não há nenhuma outra voz em todo o mundo que ecoe a de Deus. Dentro do mundo da dualidade, é o professor de Deus que ecoa a voz de Deus. Na última live que nós falamos sobre quantos professores de Deus são necessários para a salvação do mundo, naquele texto nos diz que é apenas um único professor de Deus que escolhe se lembrar. Então, através desse chamado, o mundo pode ouvir a voz de Deus. Se queres sacrificar a verdade, eles permanecem no inferno. E se eles permanecem, tu ficarás com eles. Vou ler de novo. Não há nenhuma outra voz em todo o mundo que ecoe a de Deus.
Se queres sacrificar a verdade, eles permanecem no inferno. E se eles permanecem, tu ficarás com eles. Como que chega para vocês? Sentem aí. Não te esqueças de que o sacrifício é total. Não existem sacrifícios pela metade. Não podes abrir mão do céu parcialmente. Não pode estar um pouquinho no inferno. O Verbo de Deus não tem exceções. É isso que faz com que ele seja santo e além do mundo. É a sua santidade que aponta para Deus. É a sua santidade que faz com que tu estejas a salvo. Ele é negado se atacas qualquer irmão por qualquer coisa. Pois é aí que ocorre o rompimento com Deus, um rompimento que é impossível. Então, de fato, o que é o sacrifício? O real significado de sacrifício é abrir mão do mundo que eu criei para mim mesmo e me lembrar que eu sou um com Deus. Abrir mão de tudo aquilo que sacrifica o Filho de Deus todos os dias. E aqui no finalzinho tá falando, que eu já vou ler novamente, que toda vez que eu julgo um irmão, eu estou rompendo com Deus. Olha isso, gente. Hoje não tem como desver, tá? Hoje quem tá ouvindo isso daqui vai entender que não existe você estar parcialmente no céu ou parcialmente no inferno. Que se você escolhe não ouvir esse chamado de Deus, todos aqueles que iriam ouvir a voz de Deus através do seu chamado de ser um professor de Deus, permanecerão no inferno. E nós junto com eles. Nós estamos sendo chamados a ser um canal desse amor. E esse trabalho é interno, esse trabalho vai começar realmente de forma individual, em eu olhar para as minhas feridas, olhar para tudo aquilo que está me separando do amor de Deus. Eu preciso aceitar esse amor em mim para conseguir compartilhar. Para ser de fato esse professor de Deus. Então, eu vou precisar passar pela ferramenta de sacrifícios internos para me lembrar que eu sou esse amor. Então, eu vou ter que abrir mão da culpa, eu vou ter que abrir mão do medo, da comparação, da raiva. Eu vou ter que começar a abrir mão de tudo aquilo que faz eu enxergar o meu irmão separado de mim. Vou ler a parte 7 aqui de novo. Não te esqueças de que o sacrifício é total. Não existem sacrifícios pela metade. Não podes abrir mão do céu parcialmente. Não podes estar um pouquinho no inferno. O Verbo de Deus não tem exceções. É isso que faz com que ele seja santo e além do mundo. É a sua santidade que aponta para Deus. É a sua santidade que faz com que tu estejas a salvo. Só arrumar aqui. É a sua santidade que faz com que tu estejas a salvo. Ele é negado se atacas qualquer irmão, por qualquer coisa. Pois é aí que ocorre o rompimento com Deus. Um rompimento que é impossível. Um rompimento que não pode acontecer. No entanto, um rompimento no qual certamente vais acreditar, porque estabeleceste uma situação que é impossível. E nessa situação, o impossível
pode parecer estar acontecendo. Parece estar acontecendo através do sacrifício da verdade, entre aspas. Professor de Deus, não te esqueças do significado do sacrifício e lembra-te de que cada decisão que tomas necessariamente significa em termos de custo. Decide-te por Deus e todas as coisas te serão dadas sem qualquer custo. Decide-te por Deus e todas as coisas te serão dadas sem qualquer custo. Decide-te contra ele e escolhes o nada ao preço da consciência de tudo. O que queres ensinar? Lembra-te apenas do que queres aprender, porque é nisso que deve estar a tua preocupação. A expiação é para ti. O teu aprendizado a reivindica e o teu aprendizado a dá. O mundo não a contém, mas aprende esse curso e ela é tua. Deus oferece o seu verbo a ti, pois ele tem necessidade de professores. Que outra maneira existe para salvar o seu filho? Que outra maneira existe para salvar o seu filho? Então, qual o significado real do sacrifício? Essa leitura nos pede que hoje a gente olhe para toda essa ideia de sacrifício em nós. Quais são os paradigmas de sistema de pensamento que está predominando? Eu ainda acredito na evolução. Eu acredito que eu não sou esse amor, que eu preciso melhorar muito, que eu tenho que ter mais paciência, que eu tenho que ter mais amor pelos outros, que eu tenho que ter mais empatia, o que eu tenho que perdoar, eu tenho muita culpa, porque eu errei com fulano, porque eu fiz algo imperdoável, ou fulano fez algo imperdoável comigo e eu jamais vou conseguir perdoar, só Deus vai perdoar. O que pega aqui na gente ainda que sacrifica o Filho de Deus? Então, o primeiro passo para entrar um novo sistema de pensamento em nós, que é sistema de pensamento regido pelo amor, a gente vai precisar abrir mão dessa ideia de que eu não sou perfeita. E eu só vou conseguir ver o meu irmão também perfeito, como Deus o criou, quando eu aceitar esse amor em mim. Eu vou precisar integrar esse amor em mim. Então, aqui dentro da dualidade, a ideia de sacrifício vai ter essa função. Abrir mão do sistema de pensamento ilusório, de todo o mundinho que eu criei para mim, de todo o apego, de tudo aquilo que me separa de Deus. E quando eu me lembrar disso, o sacrifício não vai ter mais função. Ele vai se dissolver no nada, assim como este mundo ilusório. O amor não pede sacrifícios. O amor é e sempre será. O amor é imutável. Está ali, disponível para todos nós. Mas a ideia equivocada de que eu não mereço esse amor, aí entra a ferramenta de sacrifícios no mundo, onde nós acreditamos que a gente precisa sofrer, que o corpo precisa sofrer. Porque o que faz eu acreditar isso? Acreditar que eu estou separada de Deus. Essa é a primeira causa. Então, o sacrifício vai passar por essas etapas. Bem-vinda, Delmar, estamos finalizando. Assista depois gravado, porque tá um texto maravilhoso. Qual o significado real do sacrifício do Manual de Professores? Gratidão pela presença de vocês. Eu espero vocês na próxima terça, que nós vamos estudar sobre como será o fim do mundo. Um texto com certeza muito polêmico para o nosso ego, vai trazer muita informação legal, então eu espero vocês
todas as terças às 19 horas aí no horário do Brasil, para a gente seguir integrando e aprendendo juntas. Eu estou aqui aprendendo junto com vocês. Boa noite, Cláudia, Claita, mãe. Gratidão. Uma boa noite de meditação para nós. Eu vou precisar rever essa live depois. Beijo, meninas. Até.